E hoje, como já falamos no Girando com a Notícia, é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Atualmente, conforme pesquisa realizada pela ONU, 781 milhões de adultos em todo o mundo não sabem ler, escrever ou contar. Cerca de 250 milhões de crianças são consideradas analfabetas funcionais, que decodificam a palavra escrita, mas não conseguem compreender aquilo que leem. Para falarmos sobre isso, conversaremos agora com a doutora em Educação e professora de Pedagogia da Universidade Positivo, Liliamar Roça. Bom dia, Liliamar. Bom dia. Primeiro, para a gente começar, como anda a alfabetização no nosso país? Olha, primeiramente quero agradecer a iniciativa da rádio por poder comentar sobre esse tema, que é tão importante no momento histórico brasileiro e é tão importante na minha vida profissional e pessoal. A alfabetização ela é central na proposta de educação, ao meu ver, porque se nós não tivermos um programa que trabalhe com as questões das crianças, dos jovens e dos adultos, cada ano nós vamos engrossar essa fila do analfabetismo, que ainda as políticas públicas mostram que há uma redução, porém as políticas públicas também mostram que tem um aumento do analfabetismo funcional, como já foi dito, e que é preocupante, porque só ler não basta, é preciso ler, escrever e entender o que leu e o que escreveu. O objetivo da data hoje comemorado, o Dia Mundial da Alfabetização, o objetivo para a nossa comunidade, a importância dessa data? Nós temos que lembrar, né, que a escrita, ela historicamente não foi domínio de todos. Eram de algumas pessoas que tinham acesso à escola. Quando nós podemos lembrar e proclamar um dia de alfabetização, nós lembramos que ela é um direito de todos e é um direito constitucional quando há na nossa Constituição dito que é direito de todos à educação. E educação prevalece a alfabetização articulada com ela, não é mesmo? A alfabetização, letramento são peças-chave para a diminuição das injustiças sociais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, né? Nós temos que entender que temos dois processos. Um é o processo de alfabetização e outro é o processo de letramento. Os dois são concomitantes e os dois são interlaçados. Pensando que alfabetizar é ensinar o sistema de escrita, como que essa escrita se organiza, quando eu dou essa oportunidade a uma pessoa, eu estou ampliando o conhecimento para ela. E eu estou provocando uma reorganização da sua vida, porque agora ela tem um novo conhecimento e ela consegue se comunicar. O letramento é fazer uso do ler e do escrever nas práticas sociais. Então é saber que quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, como que é o vocabulário que eu vou usar. Quando eu leio uma receita, o que isto, aquelas palavras, aquela organização desse texto faz sentido. Quando eu leio uma notícia, como eu posso interpretar e como é que eu posso relacionar a outros fatos de vida. No momento em que eu sou alfabetizada e letrada, eu tenho condições de entender os meus direitos, os meus deveres, eu me dou a oportunidade de poder relacionar coisas que aconteceram na vida da minha comunidade, na vida da sociedade, nesse cotidiano, com questões que acontecem hoje. De onde surgem as desigualdades? E se nós queremos efetivamente combater a desigualdade social, o acesso aos bens de cultura, nós precisamos então pensar nesse processo de alfabetização e letramento, porque ele é um dos elementos que vem a contribuir com essa nossa, pensar diferente as oportunidades sociais. Diminuir a pobreza, né?
nessa aprender? É um dos pontos, porque eu posso, veja, quando eu leio e quando eu escrevo, eu posso analisar a minha condição. E aí eu posso buscar efetivamente formas de que governos, empresários ajudem a mudar essa sociedade, essa questão de pobreza. Então é um dos elementos que nós temos aí de força do nosso povo em geral. Uhum. Eu vou voltar mesmo a esse assunto de mudança. Alfabetizar crianças e também adultos altera significativamente os rumos do país. O que tu estava falando, né, Liliamar? Quanto mais sabemos, mais podemos melhorar o nosso, até todo o contexto que estamos circulando. Quando nós podemos ler e conhecer, uma das coisas é eu poder frequentar biblioteca, eu poder ler um jornal, eu poder ler o livro e querer ler livros, né? Não adianta, eu sempre digo, nós temos várias pesquisas da Câmara Nacional do Livro e todo mundo diz, o brasileiro não lê. Não, ele lê, mas como que ele está lendo? O que ele está lendo? E é isso que hoje as escolas que trabalham com a educação das crianças, a educação dos jovens, adultos, as universidades e todos os outros setores, organizações não governamentais, precisam incentivar a questão da leitura, porque essa leitura vai modificar a minha condição de pessoa. Eu vou passar a conhecer, eu vou passar a entender os fatos históricos, os fatos geográficos, científicos, e com isso eu vou modificando a minha forma de pensar. Liliamar, na tua opinião, quais os principais erros históricos, né, que fazem com que a educação brasileira ainda tenha tantas pessoas, tantos jovens, né, à margem do ensino de qualidade? O maior erro histórico é que não foi valorizada a educação pública. Enquanto em outros países da Europa o ensino público é aquele que a população procura, perceba que no Brasil as pessoas querem se afastar do ensino público. Mas por que isso? Porque a escola pública sempre foi dita que era para uma classe menos favorecida. Sim. Ao passo que, se nós analisarmos quando diz que o governo, né, e a família são responsáveis pela educação, nós estamos dizendo que isso tem que ser um serviço de qualidade. Só que nós escrevemos uma coisa e fazemos outra. Lá na República, né, vamos pegar um pouquinho antes. Quando nós temos a família portuguesa vem ao Brasil, ela não valoriza a educação pública, ela quer valorizar a universidade, e a Universidade de Coimbra. E aqui, como que fica? Lá na República abre-se escolas, mas não se pensa na formação do professor, não se pensou naquela época em como que seria essa estrutura da escola. Então, nós vamos acumulando erros ao longo de toda a nossa, todo o nosso processo histórico. E hoje nós precisamos rever como que essa escola está estruturada, as condições físicas, materiais, as propostas pedagógicas e principalmente o professor. Quanto que esse professor ganha? Ele é um profissional. Então, e como profissional, ele precisa ter condições dadas a ele legalmente, de salário, de bem-estar social. E como é a sua formação? É só para registrar os professores aqui do estado, já que a senhora é do Paraná, né? Eu sou do Paraná. Aqui os professores receberam há pouco tempo R$350, estão recebendo parceladamente, receberam R$350 aí, o último pagamento dos professores. Não há realmente professor, né, que consiga trabalhar preocupado com toda essa situação que vivem eles mesmos. Mas eu quero perguntar para a senhora, o que seria então um ensino de qualidade? Um ensino de qualidade, bom, primeiro, na minha percepção enquanto professora de uma universidade e eu trabalho no setor pedagógico da Prefeitura de Curitiba, eu sou funcionária pública também. Primeiro, esse ensino de qualidade perpassa por toda uma formação
de toda a equipe de pessoas que trabalham, desde a Secretaria de Educação à escola. Mas assim, todos, não pode pensar somente o professor. O professor, ele depende de um inspetor, ele depende de quem faz o lanche das crianças, ele depende do diretor da escola. E o diretor da escola depende do professor. É uma rede, por isso que nós chamamos rede de ensino. Se furar uma rede, perdemos. Então nós precisamos pensar, eu vejo que são 3 pilares, eu estou aqui imaginando 3 pilares. O pilar da questão dos salários dos professores, de toda a equipe de educação, o pilar de um projeto pedagógico que atenda às necessidades regionais, porque o Brasil, veja, nós estamos na região sul e Paraná é diferente do Rio Grande do Sul. Quais são essas necessidades do currículo? E nós precisamos incentivar a questão de leitura nas nossas unidades, nas nossas secretarias de educação. Nós tivemos aqui, eu sou de Curitiba, um fato muito interessante, uma secretária de educação que presenteava os professores e diretores com livros. Isso é fabuloso, porque eu tenho acesso a novos elementos culturais, a ampliar o meu referencial. Então eu vejo que o ensino de qualidade perpassa por esses 3 elementos. E no projeto pedagógico tem a formação de professores e a formação dos nossos pais, porque o pai tem que estar na escola também, para entender como que ela funciona. Para nós encerrarmos, o tempo é curto, para nós encerrarmos a conversa, eu gostaria de pedir para a senhora apontar uma ou mais metodologias pertinentes para a alfabetização de crianças, se elas estão presentes de maneira satisfatória na educação do país. Gostaria que a senhora comentasse. Olha, nós hoje transitamos pela metodologia que parte de uma concepção chamada interacionista de linguagem, no qual se trabalha o texto como elemento de formação. E nós temos uma contribuição significativa das ideias do Pacto Nacional pela Idade Certa, quando ele traz que é necessário trabalhar a oralidade, a leitura, a apropriação do sistema de escrita, e isso eu não abro mão, porque a escrita é um sistema e a gente precisa entender como que esse sistema se organiza, e a produção de textos. Mas não, por exemplo, eu fui de uma época que se fazia muita redação na escola à vista de gravuras. E hoje eu explico para os meus alunos e para os professores que eu formo, que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente escreve, que é um bilhete, que é um convite, que é um e-mail, uma notícia. Então, a metodologia é partir dessa ideia de função social da escrita. Nós não podemos perder essa relação metodológica, porque aí é a chave para eu entender o processo de escrita e o processo de leitura. Muito bem. Quero agradecer a gentileza com a gente aqui da Rádio Amizade FM. Um bom dia para a senhora, tudo de bom, boa semana, bom final de semana, na verdade, né? Muito obrigada, um bom dia a vocês, agradeço a oportunidade e vamos em frente conversando sobre alfabetização e letramento, porque não podemos nos afastar da temática. Claro que sim. Um abraço então, tudo de bom. Um abraço a todos, bom dia. Bom dia. Conversamos com Liliamar Ross, doutora em educação, professora de pedagogia da Universidade Positivo, falando sobre a importância da alfabetização no Brasil e de como ela contribui para a diminuição da pobreza também, né? Hoje que é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização.